para dar aquele help para vocês antes da prova. Então, em tempo ainda, que a prova é amanhã, mas aquela revisão básica é sempre bem-vinda. Então, a primeira questão daquela atividade que eu passei para vocês do livro, que, como eu combinei com vocês, vou passar a correção através de vídeo, né, para vocês, para ficar mais fácil. Deixa eu lembrar a página que é aqui desse exercício, é a 151, 152 e 153, que vai falar sobre mitose e meiose, ok? Então, a primeira questão. Em nosso corpo, encontramos dois tipos de células diploides e células haploides. O termo diplo significa duplo e o termo haplo significa metade. Sabendo disso, responda qual é a principal diferença entre células diploides e haploides. Então, a diferença é que as células diploides possuem dois cromossomos, né, que são aqueles cromossomos homólogos que a gente já falou, eles têm os pares de cromossomos. E aí, que são esses aqui, né, células diploides, ele tem os seus parzinhos, eles estão em pares, tá? Enquanto os haploides encontram sozinhos, eles estão sem os seus cromossomos homólogos, que é o que acontece nos nossos gametas, né? Então, aí a nomenclatura, né, a gente pode usar aqui o 2N, a gente chama de 2N, células diploides, e células haploides a gente coloca só um N, quando você quer especificar, né, que a célula vai ter os cromossomos homólogos ou não. Quando que pode aparecer isso? Alguma questão. Fala, uma célula tem 4 cromossomos. Bom, esses cromossomos são homólogos ou não? É uma célula diploide ou não? Então, aí o exercício pode colocar só um 2N, indicando que é uma célula haploide, então seriam dois pares, tá? Então, pode acontecer isso. A questão 2, então. Diferencia os processos de divisão de célula eucariotas, mitose e meiose, eucariotas, mitose e meiose, relativamente ao número de cromossomos em cada célula no final do processo e a ocorrência nos organismos. Então, diferenciar os processos de divisão de células eucariotas com relação ao número de cromossomos em cada uma dessas células no final do processo. Então, como a gente já viu, a mitose ela vai produzir células geneticamente iguais. Deixa eu ver se eu coloquei aqui alguma imagem, mitose e meiose, né? Então, na mitose, o número de células vai ser exatamente igual, né? Já na meiose, nós vamos produzir, além de células geneticamente diferentes, né? Porque ela vai passar por aquele processo de crossing over, ela vai ter a metade do número de cromossomos da célula inicial. Então, por isso que aqui já está mostrando, já está usando o termo, 2N na mitose, no final nós vamos ter células 2N, porque a mitose separa as irmãs, lembra? Então, a mitose separa irmãs. Então, é o cromossomo duplicado que vai ser separado. Na meiose, aqui será 2N, você tinha os homólogos, no final vai ter N, né? Vai ser haploide, ele perdeu seus cromossomos homólogos. Então, aí, a gente lembra que a meiose separa o casal, lembrem-se disso, tá? Então, a principal diferença é essa, né? A mitose vão ser produzir células geneticamente iguais, com o mesmo número de cromossomos, que ele vai separar só a irmã, separa só o xizinho. E na meiose, nós temos células geneticamente diferentes,
e com a metade do número de cromossomos, porque ele separa o casal. Então, aqui, ó, no meio do processo, aqui dá para mostrar que ele separou os casais, ó. Passou de 2N para N. E aí, no final, ele separou as irmãs, que igual eu falei para vocês, na meiose 2 é exatamente igual à mitose. Acabou de separar as irmãs, ok? Então, essa é bem tranquilinha. Também. Agora, questão 3. Qual é a principal diferença entre a prófase 1 da meiose e a prófase da mitose? Bom, a diferença é o emparelhamento dos cromossomos homólogos, né? Que só vai acontecer na meiose, lembra? Que a gente até comentou que não tem como acontecer o cross-over na mitose, por quê? Porque na hora de organizar, né, os cromossomos aqui na célula, na mitose, os cromossomos ficam no meio, enfileirados, né? E na meiose, na hora que chega na metáfase, eles ficam em pares, né? Então, a principal diferença da prófase, né, da meiose com a mitose, né, com a prófase 1 da mitose, é que no final da prófase, os cromossomos vão estar enfileirados na mitose, todos eles não ficam do lado do outro, e na meiose, sim, eles ficam em pares, porque vai acontecer a separação dos casais aqui, tá? Questão 4. Quanto à disposição dos cromossomos, qual é a diferença entre a metáfase da mitose e a metáfase 1 da meiose? Em cada um desses processos, explique por que a disposição é importante para o estado de divisão. Foi o que a gente acabou de falar, né? Então, acabou a prófase, vem para a próxima fase, que é a metáfase. E aí, exatamente isso. Na mitose, eles ficam enfileirados, não tem os pares, eles não ficam aqui um do lado do outro, os pares, né, dos cromossomos homólogos. Por quê? Porque quer dividir o X aqui, quer separar os Xinhos. Então, aqui tá o X, né, as cromátides irmãs, cada uma vai para um lado, é que separa as irmãs. Já na meiose, nós temos a disposição dos cromossomos em pares, eles estão em pares. Porque aí vai separar o casal, separando o casal, fica um xizinho pra cá e um xizinho pra lá, tá? E depois, na meiose 2, separa as irmãs, completando aí o ciclo da divisão. Lembrando que a meiose, né, ela é interessante para a produção dos gametas, né, que a gente precisa da metade do número de cromossomos, porque quando acontece a fecundação, para formar o zigoto, né, aí a gente volta a ter uma célula 2N formando um novo indivíduo aí. Então, vamos para a 5, né? A gente tá indo rapidinho. Os dois esquemas da figura abaixo representam duas fases de uma célula com 2N igual a 4, ou seja, já tá mostrando aqui, ó. Vocês agora conhecem a nomenclatura, 2N quer dizer o que é diploide. Então, se ela tem 4 cromossomos, então ela tem 2 pares de cromossomos. Porque ela tem 4 cromossomos, 2N, ela é diploide, então ela tem os seus cromossomos homólogos ali. Então ela quer saber, a célula se encontra em mitose ou meiose? Como que a gente pode saber isso? Bom, lembrando que ela tá, essa imagem A, né, condena que ela está em mitose, por quê? Porque todos os cromossomos estão alinhadinhos aqui, ó, no meio da célula. Se fosse a meiose 1, eles estariam em pares, igual eu tinha desenhado aqui antes, ó, né? Com seus cromossomos, com o seu homólogo. Mas não tá, então é mitose. B. Que etapas estão indicadas pelas letras A e B? A, todo mundo já conhece, que é a metáfase, né? Então, A, vamos ver se vai caber aqui. Metáfase, vou abreviar.
Lembrando que é uma proparoxítona, então tem um acento no A, metáfase, não é metafase. E letra B vai ser logo depois da metáfase, que é anáfase. Vou abreviar também, que não cabe. Anáfase, que é quando você tem a separação, né? Aqui no caso das cromátides irmãs, lembra que mitose separa as irmãs. Então, aqui é a resposta, né? Mitose separa as irmãs. E a anáfase, então, é a etapa onde você tem então, o curtamento, né, desses fusos, né, dos microtúbulos aqui para separar as irmãs. Ok. Ah, tá aqui mesmo, a 6. Não. 6. Imagine que espermatozoides, essa questão muito viajada, mas vamos lá. Imagine que espermatozoides e óvulos de uma espécie com 2N igual a 42 fossem formados pelo processo de mitose e que eles tivessem unido e formado zigotos. Então, você tem espermatozoides e ovos, sendo que cada um tem 42, 2N igual a 42. Então, uma célula diploide com 42 cromossomos. Vão formar quantos pares aí? Vai ter quantos pares? 21, né? Eu vou escrever aqui. Então, 2N igual a 42 indica que eles têm 21 pares, né? Porque 21 mais 21 é igual a 42, tá? Só que aí, olha só que bizarro, né? Quando eles produzem seus gametas, suas células reprodutivas, espermatozoides e óvulos, ele não passa por meiose, ele passa por mitose, ou seja, ele vai manter o número de 42 cromossomos no final. E aí, quando ele se unir com outro gameta que passou por mitose também, que vai ter 42 cromossomos, quando eles se unirem, isso aqui vai dar quantos cromossomos que vai ter esse zigoto? Aí tem que somar 42 mais 42, que vai dar 84. E se esses zigotos, e ele não para por aí, imagine agora que esse zigoto, então esse indivíduo de 84 cromossomos, né? Se ele pudesse, porque realmente não poderia, no caso, pensando na espécie humana, né? Ele não poderia continuar se reproduzindo, mas se ele pudesse se desenvolver, originar novos indivíduos, e que esses novos indivíduos formassem gametas por mitose e fossem originados novos zigotos, quantos cromossomos teriam esses zigotos? Então, aí teria que somar 84 mais 84. Nossa, deixa eu limpar isso aqui. Então, vamos supor, formou um novo indivíduo lá de 84. E aí, esse indivíduo de 84 se casou com um outro de 84. A união deles, então, vai formar um zigoto com quantos cromossomos? É só somar. Vai dar 168 cromossomos. Muito viajado, né, essa questão. Mas existem espécies com triploidia e etc. Então, mas no caso da espécie humana, isso é impossível. Tá? Então, aí, compramos a ideia da questão. Próximo. 7. A figura abaixo mostra um teste de cromatina sexual. Explique como esse teste permite a identificação tanto do sexo de um indivíduo como de determinadas alterações nos cromossomos sexuais. Eu não sei em qual página tá isso no livro, se eles explicam isso, porque eu não comentei isso na aula com vocês. Agora eu não vou saber aonde está explicando isso no livro, depois eu deixo a página para quem quiser ler um pouco mais, mas o que acontece? Esses testes, né, deixa eu ver se eu tenho uma imagem melhor. Mas tá difícil esse trem. Então, a identificação, né, do sexo por esse teste é importante
por exemplo, algumas espécies a gente não consegue identificar o sexo do indivíduo só olhando para o casal. Por exemplo, espécies de aves, alguns... É muito comum, por exemplo, papagaio. Quando você olha o papagaio, você não sabe qual que é macho ou qual que é fêmea olhando para ele. Então, aí eles fazem esses testes, né, do cromossomo sexual para identificar o sexo do indivíduo. E além de identificar o sexo do indivíduo, também é possível encontrar casos de anomalias, né, alterações cromossômicas. Igual, por exemplo, né, na síndrome de Turner, que a gente já viu, pode aparecer na síndrome de Turner que ela não apresenta nenhuma cromatina sexual, ela possui apenas um cromossomo X. E a síndrome de Klinefelter, eles apresentam XXY. Então, com isso, é possível identificar essas síndromes através desse teste de cromatina. Então, aqui tá mostrando, igual lá no desenho que tá no livro de vocês, que tá mostrando só um, né? Cadê o negócio de desenhar? Então, quando não tem nada no núcleo, né, não aparece, é o X0 indicando que é o homem, né? XY. Quando aparece um, aí é mulher. E aí vão aparecendo as anomalias, né? XX, que é o triplo X. E por aí vai. Então, aí esse teste da identificação do sexo, ele permite, então, identificar as alterações cromossômicas, tá? Então, aí quando aparece uma bolinha, é mulher. Quando não aparece nada, é homem. E as alterações podem ser identificadas quando aparece a mais. Ok? Então, peraí. Próxima questão. 8. O ciclo celular envolve a intérfase e as divisões celulares, que podem ser mitose ou meiose. A meiose é um tipo de divisão celular que originará 4 células com o número de cromossomos reduzidos pela metade. A gente já sabe disso com muita propriedade. Com base no texto e em seus conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar que a intérfase é um período em que ocorre apenas a duplicação do material genético. Não, porque ela começa a se condensar e etc. Então, não é só a duplicação. Na anáfase 1, cada cromossomo de um par de cromossomos homólogos é puxado para um dos polos da célula, certíssimo, já é a letra B. Então, na anáfase 1, cada par de cromossomos homólogos é puxado, porque a anáfase 1 é a meiose 1. Tá. C. Crossing over ocorre em todos os cromossomos não homólogos? Não, crossing over só ocorre nos cromossomos homólogos. D. Na telófase 1, os cromossomos separados em 2 lotes sofrem duplicação do material genético, as membranas criadas. Não vai sofrer duplicação, já está duplicado. Letra E. Quiasmas são as permutas que ocorrem entre cromátides irmãs. Não pode acontecer entre cromátides irmãs, só acontece entre cromossomos homólogos. Então, próxima, questão 9. Assim como o crescimento corporal, o envelhecimento tem características diferentes nos variados grupos de organismos. Um fator que contribui para a incapacidade da manutenção da integridade das células e dos tecidos é o acúmulo de danos causados pelos radicais livres de oxigênio, RLO. No interior da célula, esses radicais livres alteram fosfolipídios. Alguém lembra quando a gente já ouviu falar de fosfolipídios? A gente falou de dupla camada de fosfolipídios da membrana plasmática, muito bem. E os nucleotídeos? Quando a gente falou de nucleotídeos, lembra? Quando a gente falou de DNA, material genético, gene, muito bem. Então, vai estar onde esses nucleotídeos? Vamos ver agora. Causando danos respectivamente as estruturas de... Nossa, e eu consegui esconder muito bem, que a resposta certa é a letra D, né? Que os fosfolipídios a gente encontra na membrana celular, né? Lembra da membrana plasmática?
e os nucleotídeos no DNA, que vão formar os cromossomos. Muito bom, essa é facinha. E a última desse vídeo, que eu vou dividir ele em 2, para não ficar muito longo, é até difícil de editar. Vamos para a 10. Cada pessoa tem um padrão de DNA particular. Um filho herda 50% de moléculas de DNA da mãe e 50% do pai, para formar os homólogos, lembra? Deixa eu ir desenhando aqui, ó. Então, um vem do pai e o outro da mames, né? Então, 50% né? O que representa 50% de um e 50% do outro. Ok. No núcleo de cada célula somática, célula dos tecidos, que constituem o corpo, há 23 pares de cromossomos homólogos. 23 desses cromossomos vieram do óvulo e 23 dos espermatozoides, ok. A união do óvulo com o espermatozoide deu origem ao zigoto. Esse zigoto originou o embrião e depois o feto. Como cada cromossomo é formado por uma molécula de DNA e de proteínas. Não, como é que é? Como cada cromossomo é formado por uma molécula. Cada cromossomo é formado por uma molécula de DNA e de proteínas em cada célula somática. Então, quantos DNAs? Então, se cada cromossomo é formado por uma molécula de DNA, então quantas moléculas de DNA a gente tem numa célula somática? Que não, célula somática é o quê? São todas as células do nosso corpo que não são os gametas. Então, quantas células somáticas vai ter? Quantas moléculas de DNA vai ter em qualquer célula do nosso corpo que não seja os gametas? Então, 10 vai ser letra C, 46 moléculas. Então, quando a gente fala 46 cromossomos, nós temos 46 moléculas de DNA, as fitas de DNA. Facinho? Facinho. Então, eu vou encerrar esse vídeo agora e a gente continua a parte 2 no próximo vídeo, para ele não ficar gigante, huge, enorme. E eu tenho que encerrar o vídeo.